E agora para você uma entrevista ao vivo, exclusiva aqui em Os Pingos nos Is, com o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Ministro, muito boa noite, obrigado pela presença, seja bem-vindo. Boa noite, alegria estar com vocês aqui. Ô ministro, o senhor foi um dos alvos, do relatório apresentado na semana passada pelo senador Renan Calheiros, o relator da CPI da Covid-19. Ele atribuiu ao senhor 2 crimes, Isso vai ser analisado na sessão de amanhã, inclusive. Segundo o Renan, o senhor teria cometido epidemia com resultado morte e incitação ao crime. Como o senhor recebeu essa notícia? Como reagiu a essa confirmação do indiciamento, da presença do nome do senhor entre os indiciados do relatório final da CPI e qual caminho pretende seguir a partir de agora na defesa aí, caso o Ministério Público dê andamento a esse relatório? Bem, antes de mais nada, eu tenho certeza que não cometi nenhum desses 2 crimes, nem nenhum outro na minha gestão de Itamaraty, nem antes dela e nem depois dela. Eu procurei conduzir uma política externa para um Brasil soberano, então eu tenho certeza disso, e é isso que incomodou e continua incomodando muita gente. E eu tenho certeza que os resultados do relatório da CPI, expostos nesse relatório do senador Renan Calheiros, já estavam prontos desde o começo. Eles refletem, enfim, apenas uma linha política. Eles não buscam de forma nenhuma chegar à verdade, não buscam de forma nenhuma esclarecer fatos. Eles buscam confundir fatos, buscam confundir a opinião pública e, enfim, então não tenho absolutamente preocupação nenhuma com esse relatório completamente absurdo. Zé Maria. Ministro, o senhor já teve um tempo assim de olhar de uma maneira muito mais ampla aí sobre a realidade que nós vivemos e a imagem que o Brasil passou e passa para o exterior. A impressão que eu tenho é de que há uma ruptura da realidade que nós vivemos e o que pensam até as autoridades de outros países sobre o regime, acham que nós vivemos numa ditadura. É assim mesmo ou eu estou vendo a coisa errada também? Sem dúvida, existe uma diferença imensa entre a realidade do Brasil e a imagem que se formou lá fora. Por que se formou essa imagem? Em grande parte porque correntes aqui no Brasil, contrárias a tudo que o governo Bolsonaro estava fazendo, plantaram essa imagem lá fora. Então começaram a mandar notícias falsas, aí sim, fake news, e manipulações de todo tipo, através de vários canais, para repercutir lá fora e criar uma imagem de que era um governo contra o meio ambiente, que era um governo contra os direitos humanos e um governo que, de alguma maneira, é autoritário ou coisa que vale. E, com isso, conseguiram prejudicar, claro, a imagem do Brasil, conseguiram dificultar avanços nossos em determinadas relações e, sobretudo, dificultar os avanços que o governo estava fazendo justamente na luta contra esse sistema de corrupção, esse sistema de atraso econômico, esse sistema de atraso de vida para todos os brasileiros, contra o qual nós estávamos lutando. Então, é muito triste porque é uma classe aí de dominação que existe no Brasil que se viu ameaçada pelo governo e, sem pensar de forma nenhuma nos interesses da população, nos interesses do país, jogou uma imagem completamente falsa no exterior para prejudicar esse governo e manter os seus privilégios, manter a sua estratégia de dominação. Augusto Nunes. Ministro, a interpretação dos integrantes da CPI, para mim, de artigos do Código Penal, para mim é meio malucada, Vamos lá. Para ser enquadrado no crime de epidemia com resultado de morte, que é o artigo 267, alguém precisa, vou ler literalmente, causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Eu não posso imaginar o senhor recolhendo coronavírus num laboratório chinês, porque seria reconhecer então que foi criado em laboratório, e distribuindo vírus aí pelo mundo, porque aí o presidente Bolsonaro e o senhor não seriam responsáveis pela epidemia aqui no Brasil, mas no mundo. Não é essa a leitura que o senhor faz do mesmo artigo? Não, exatamente, é totalmente absurdo. E ele revela que ainda existe, pelo menos de certa maneira, uma lei no Brasil, Então, a CPI começou dizendo, chamando a mim e outras pessoas de negacionista.
né? Só que não existe esse enquadramento no Código Penal e nem em outra parte. Então, na hora de fazer o relatório, eu falei, como é que a gente faz agora? Não tem negacionismo? Não tem. Né? Então inventa aí um negócio, vê o mais próximo que tem dessas barbaridades que a gente está falando. Né? Então, é isso que né, dá alguma esperança da gente de que exista justiça. Né? Isso é que, né, tem que ser um Estado democrático de direito. Não existe crime sem lei. Então, você tem que tipificar uma determinada coisa. No caso, visivelmente, é uma tipificação, como você mesmo falou, completamente absurda. Né? Uma coisa que eu fiz, aliás, durante a minha gestão foi muitas vezes me pronunciar a favor da necessidade de que se realmente pesquisasse de maneira transparente a origem da epidemia. Falei isso, inclusive, em reuniões com autoridades chinesas, reunião do BRICS, por exemplo, uma vez estávamos falando desse tema, e eu, assim, com toda a transparência, como sempre tive, né, que eu acredito que é uma coisa de interesse da comunidade internacional, inclusive do Brasil, eu falei assim, olha, é preciso que haja uma transparência e que se facilite um trabalho para ver como é que surgiu o vírus. Né? Então, não, exatamente isso, enfim, é um enquadramento totalmente fantasioso, que, enfim, não tem nada a ver com aquela... Aqui, de certa forma, é um momento onde a narrativa, né, ela bate no muro, que é o muro da lei. Né? Então, a narrativa, negacionista, por quê? Porque, não existe isso, né? Existe a lei. Ana Paula Henkel. Boa noite, ministro. Bom, quero usar, então, esse termo aí que o senhor usou, o muro da lei. Né? E, por falar em muro da lei, gostaria de ouvir o que o senhor pensa em relação à detenção de um cidadão norte-americano, o senhor Jason Miller, né, ali por 4 horas no aeroporto de Brasília, num inquérito ilegal comandado aí pelo Alexandre de Moraes. E aí, paralelamente, esse pedido ilegal de extradição do Alan dos Santos e o ministro da Justiça Torres dizendo que vai acatar esse pedido ilegal do ministro Alexandre de Moraes. O que o senhor pensa disso tudo? Sim, 2 fatos absolutamente lamentáveis, mas que, de certa forma, têm a vantagem de mostrar um pouco ao mundo aquilo que está acontecendo no Brasil. Mostrar quem está, digamos, ameaçando as liberdades fundamentais no Brasil e quem não está. De toda forma, né, a captura da narrativa, ela já começa, né, já se está tentando dizer em relação ao Alan dos Santos, por exemplo, ele pediu, tal, esse tipo de coisa. Mas eu acho muito importante para que o mundo entenda o que está acontecendo no Brasil, a gravidade daquilo que está acontecendo no Brasil. Né? Eu acho que existe no resto do mundo uma corrente que, se for bem informada, né, ela verá quem está do lado da liberdade e quem não está do lado da liberdade no Brasil. Existem casos perdidos, né, que simplesmente querem, né, perguntam assim, onde é que está a esquerda? A esquerda está aqui? Então eu estou a favor, onde é que está a direita? Então eu estou contra. Mas eu acho que existe um certo bom senso ainda em alguns lugares do mundo, que agora, com essas arbitrariedades, entenderão que se trata de arbitrariedades. Né? Então eu acho que pode haver realmente um problema de imagem, caso né, essas coisas prosperem. Está havendo um problema de imagem, mas o importante é que a imagem, a origem dessa má imagem recaia sobre quem de direito, né? Não sobre o governo, né, sobre uma pretensa, né, tendência autoritária, digamos, do governo brasileiro, que se falava antigamente, e ainda se fala às vezes, e que recaia sobre realmente quem é responsável por isso. Né? Mas é imensamente lamentável, imensamente preocupante, a meu ver, pelo seguinte, Estado de Direito, o que é Estado de Direito? A lei é igual para todos. Né? O que temos hoje no Brasil? A lei é diferente para cada um. Né? Então, justamente, o muro da lei que eu falei, ele está sendo, em alguns casos, fracionado. Né? Ele está rachando. Em alguns casos. A lei racha quando ela deixa de ser igual para todos. Né? Então, hoje nós temos visivelmente situações, por exemplo, o pedido de prisão preventiva do Alan dos Santos, meu amigo Alan, uma pessoa extraordinária, com um projeto e uma iniciativa extraordinária que era o Terça Livre. Bem,
Em que eu entendo que se baseia esse pedido? Bom, um pedido de prisão preventiva, ele se baseia, se eu entendo bem, na constatação de que existem fortes suspeitas do cometimento de um crime e de que, se o suspeito não for preso, se continuar em liberdade, ele vai continuar reforçando aquele crime, né? Porque a prisão preventiva não tem julgamento, né? Todo mundo sabe que, né, ela não foi julgado por nada. Mas, então, essa é a justificação de uma prisão, um pedido de prisão preventiva. Olha, se nós formos por esse critério de existência de fortes suspeitas de cometimento de crime e de que o suspeito continuará cometendo crime se não for preso, então, desculpa, mas metade do Congresso tinha que estar preso, né? Guilherme Fiuza. Pois é, ministro, boa noite. Nesse caso, então, do pedido de extradição do jornalista Alan dos Santos, o senhor acha que há espaço para o Ministério da Justiça, se encontrar falta de fundamentos nessa decisão do STF, discutir essa ordem do STF? Claro que existe. Claro que existe, né? O Ministério da Justiça, nesses casos de cooperação jurídica internacional, ele não é simplesmente uma agência de correio, né? Ele faz parte de um processo, né, de um ordenamento jurídico nacional. No caso do Brasil, né, a autoridade que é designada para ser a autoridade de cooperação jurídica internacional é o Ministério da Justiça. Então, não é que chegou aqui, não vou nem abrir o envelope e vou mandar para lá. Não é assim que funciona, né? Tem que se examinar se for algo que atenta contra o ordenamento jurídico brasileiro, um pedido que não se sustenta de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, é preciso que haja uma contestação. Zé. Eu queria que o senhor me desse assim, um cenário, ministro, no caso assim, do Alan. Pode até ser que ele encontre nos Estados Unidos uma proteção, né? Os Estados Unidos têm uma política, ou sempre teve uma política muito forte de aceitar exilados e há uma clara perseguição política. Pode ser que ele seja, inclusive, protegido, até porque hoje ele é um empresário norte-americano. A empresa dele agora está sediada lá. Não, pois se houver se essa coisa prosperar, certamente haverá todo um processo legal. Acho que os Estados Unidos é um país extremamente legalista, com uma justiça que funciona, né? E entendo que tudo isso teria um processamento dentro da justiça americana que permitiria ver a realidade do caso, a realidade, a meu ver, de que se trata de uma perseguição política, de um abuso, claro. Então, talvez também isso seja né, não quero falar assim, um lado bom, se isso for até esse ponto, porque dentro de um sistema jurídico altamente independente da política, como é o norte-americano, várias coisas, os Estados Unidos têm que provar as coisas, né? A lei é igual para todos. Então, seria, de certa forma, uma maneira de expor aquilo que, de novo, a meu ver, são impropriedades aí nesse pedido e nessa atuação contra o Alan, né? Então, tem a questão da imagem. Bom, vai chamar a atenção, olha, no Brasil existe perseguição a jornalistas. Lá como é que é no Brasil? Não, lá se você chamou de blogueiro, o cara não tem mais direito né? Isso é horrível, né? Então, a jornalista, não, tem liberdade completa, tem proteção da lei. Esse aqui, não, esse aqui é blogueiro, então esse aqui não tem, né? Então, o mundo vai ver esse tipo de absurdo que está sendo cometido no Brasil. E se isso for realmente julgado de alguma maneira, se isso for a uma corte de justiça nos Estados Unidos, melhor ainda, a meu ver, porque, né, permitirá que se veja a realidade das coisas dentro do processo americano, que é um processo, como eu digo, extremamente rigoroso, como deveria ser o brasileiro também, né? Como acho que é a nossa tradição jurídica, com as suas diferenças, né? Mas hoje um pouco conspurcada. Mas nos Estados Unidos tem que, né, mostrar, olha, se não tem prova, não existe nenhum tipo de condenação, se não existe um enquadramento legal idôneo, não existe nenhum tipo de prisão, etc. Ana. Ministro, o senhor deve ter acompanhado a carta escrita por pouco mais de 60 democratas, né, da Câmara, endereçada ao presidente Joe Biden, dizendo que ele
de alguma forma, cortasse as relações com o Brasil e colocaram na carta todas as falácias que o senhor mencionou aqui sobre o meio ambiente, sobre comunidade LGBT, sobre o presidente Bolsonaro ser um presidente antidemocrático, etc., etc. Semana passada, nós demos aqui com exclusividade uma resposta do embaixador do Brasil em Washington, o senhor Nestor Foster, exatamente desmentindo ponto por ponto dessa carta endereçada a Joe Biden. O senhor acha que isso vai continuar até 2022, ou seja, essa ala mais radical do Partido Democrata, que hoje nós sabemos que existe uma ala muito radical, uma esquerda radical dentro do partido, você acha que essa ala continuará aí tentando romper as relações muito saudáveis, independentemente, né, de quem está no governo do Brasil e nos Estados Unidos? O senhor acha que essa ala vai continuar tentando romper, vai tentar romper a amizade, não apenas a amizade como dois países, mas a relação comercial muito sólida, né, que nós temos? E se isso acontecer, o que o governo brasileiro deveria fazer? Principalmente em relação, né, à Amazônia, que parece que é um assunto muito focado aí, que as narrativas são empurradas de uma maneira mais fácil. Isso, acho que certamente vai continuar, Ana, porque essa ala esquerda do Partido Democrata, quem são os amigos deles aqui na América Latina como um todo? São Maduro, né? Lula e o PT aqui no Brasil, são pessoas que estão, né, querendo interferir no nosso processo a favor dos aliados deles, dos amigos deles. Né? E todos os esquemas de corrupção, de narcossocialismo, como eu chamo na América Latina, eles encontram simpatia e apoio, infelizmente, na ala esquerda do Partido Democrata, né? Que é um partido que, ao longo dos últimos 50 anos, deixou de ser, em grande parte, um partido soberano, um partido, digamos, patriota nos Estados Unidos, se tornou um partido, digamos, de implementação de agendas contrárias aos próprios interesses americanos, agendas sempre de esquerda, que combinam com as agendas desse narcossocialismo corrupto na América Latina. Né? Então, não é por acaso. Eles, alguns acho que sabem, outros não, e vão com os outros, mas verdade ou não, eles não estão interessados qual é a verdade no Brasil, eles querem favorecer os seus amigos. E querem que o Brasil não tenha uma relação boa, uma aliança com os Estados Unidos. Por quê? Porque a aliança do Brasil com os Estados Unidos é ruim para o Maduro, é ruim para o narcossocialismo, é ruim para o sistema corrupto no Brasil. Eles, é uma questão, né, estão com os amigos deles e vão continuar, acho que vão continuar sendo amigos dessa gente, de modo que é complicado. Por outro lado, bom, você falava enfim, o Brasil, né, como é que a gente poderia, enfim, melhorar isso ou evitar isso? Bem, quando eu ainda estava no Ministério, já no começo dessa administração Biden, o Ricardo Salles e eu estabelecemos um excelente diálogo já com o John Kerry, né, ex-secretário de Estado e atualmente com a atribuição aí de tudo que é clima, aí, por decorrência tudo que é meio ambiente, enfim, cooperação com a Amazônia. E tivemos diálogo de alto nível excelente e diálogo técnico já estava começando, não sei se isso continua, mas isso foi estabelecido na minha gestão justamente para mostrar que era uma área de cooperação muito possível, muito viável entre Brasil e Estados Unidos. Né? Nós estávamos adaptando a nossa relação para a nova realidade criada pela eleição de Biden, mas com perspectivas muito boas, também no comércio, também na luta justamente contra o crime organizado na América Latina, que, a meu ver, era e continua sendo, ou deveria ser a prioridade da política externa brasileira na América Latina. Então, coisas que também, acredito, seriam interesse dos Estados Unidos. Se não são interesse da esquerda do Partido Democrata, né, a gente, claro, tem que ter uma preocupação com isso, mas as bases para uma ótima relação Brasil-Estados Unidos entre o governo Bolsonaro e o governo Biden, eu acho que cheguei a conseguir lançar esse diálogo com o John Kerry, no diálogo com o secretário de Estado Tony Blinken, infelizmente a gente vê que tem correntes lá e aqui, né, dos dois lados, trabalhando contra. Por quê?
porque sabem o potencial que uma boa relação Brasil-Estados Unidos tem para destruir esse grande sistema de corrupção, de crime organizado que existe na América Latina e, inclusive, no Brasil. Ministro, nosso tempo quase esgotado. Dá tempo de uma última pergunta? Por favor, Augusto. Ministro, eu pergunto se o tratado de extradição assinado pelo Brasil com os Estados Unidos prevê, especifica os crimes que são levados em conta e os que não resultam, né, no atendimento do pedido eventual. É o caso do Alan dos Santos. O crime dele está previsto no Tratado de Extradição, o senhor sabe? Eu não saberia te dizer, mas eu tenho praticamente certeza de que só pode haver extradição entre os dois países quando o crime é crime nos dois países, né? Você não pode extraditar para uma pessoa ser julgada, eventualmente condenada e punida no outro país por um crime que não é crime no seu próprio país, entre esses dois. O que é normal em todos os tratados de extradição, né? O Brasil também, né, faz isso quando leva isso em conta quando se trata de um pedido que nós recebemos de extradição. Mas eu acho que, enfim, tenho grande esperança de que não chegue a esse ponto, porque, né, de que talvez até esse processo seja travado antes devido aos seus absurdos, né? Então, o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, conosco aqui em Os Pingos nos Is. Muito obrigado, mais uma vez, ministro, pela entrevista. Uma boa noite. Obrigado a todos. Boa noite.